Paz, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui em Portugal, muito calor, mas faça frio, faça calor. O importante é que todos os dias temos um compromisso diário de leitura da Palavra de Deus. Então já te convido, se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva, venha caminhar conosco. Todos os dias lemos a Bíblia durante 15 minutinhos, 20 minutos. Em um ano teremos lido toda a Palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé. Então venha caminhar conosco, eu te convido, faça parte desse propósito. Não representa nem 1,5% do teu dia. É muito importante a gente se alimentar da Palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco diariamente, amém? Então se inscreva no canal, clique na playlist e inicie o seu propósito de leitura da Palavra de Deus. A partir do dia 1º, grandes serão as coisas que você fará na tua vida. Amém? Agora vamos orar ao Senhor e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ore ao Senhor com fé e convicção, porque Ele se faz presente. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade. Senhor, nós não merecemos, ó Pai, mas o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pelas tuas graças que se renovam diariamente em nossas vidas. Senhor, reconhecemos que somos falhos, pecadores e que precisamos da tua presença. Aqui estamos, ó Senhor, buscando entendimento na tua palavra, buscando nos alimentar de ti, ó Pai. Senhor, repreende todo mal contra as nossas vidas e contra este propósito. Nos fortalece na tua presença, ó Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Abre a nossa mente para o entendimento, abre o nosso coração. É assim que oramos e te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura e vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Hoje será uma leitura rápida. Amém? Relativamente rápida. 1 Crônicas, capítulo 20. Leremos na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Davi conquista a cidade de Rabá. Todos encontraram 1 Crônicas, capítulo 20, começa da seguinte forma. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus, versículo 4. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Glória a Deus. Dando continuidade, 1 Crônicas, capítulo 21. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte:
1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma destas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu que mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando o trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Livro de 1 Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, finalizado. Amém? Comente aqui abaixo, deixe seu comentário, o que é que você achou dessa passagem, né? O erro que Davi cometeu. Por que vocês acham que Davi cometeu o erro pedindo que fosse contado o povo? Comente aqui abaixo se você sabe o porquê. Amém? Vamos dar continuidade? Abra sua Bíblia agora no livro de Atos para finalizarmos. Atos capítulo 17. Livro de Atos capítulo 17, em Tessalônica. Todos encontraram? Começa assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga.
Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus." Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Em Bereia, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-los em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiram com ele e perguntavam: "O que é que esse ignorante está querendo dizer?" Outros comentavam: "Parece que ele está falando de deuses estrangeiros." Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: "Gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer." É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: "Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam ali. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E
pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Glória a Deus! Leitura concluída no dia de hoje. Como é bom ver como é que foi esse processo de evangelização, de propagação do nome do nosso Deus. Desde sempre não foi fácil. O não nós sempre teremos, mas muitas pessoas vão crer quando falarmos desse Cristo maravilhoso, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, que sempre fará maravilhas, que nos ama, que nos protege, que tem uma eternidade para nós ao seu lado. Amém? Então vamos falar do nosso Deus, do nosso Jesus, para quem está ao nosso lado, para nossos amigos, para familiares. Amém? Esta é a nossa missão como servo, como filho de Deus aqui na terra. Tudo passa, esta vida vai passar, mas tem uma eternidade que nos aguarda. E a melhor eternidade, sem dúvida, é estar ao lado do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura e de seguida concluiremos o nosso dia de hoje. Amém? Ore ao Senhor agradecendo por este momento. Amém? Ore ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, queremos te agradecer por esta leitura. Ó Espírito Santo, obrigado por ter falado conosco. Obrigado, ó Pai, por nos lembrar de quão é importante falar do teu nome, trazer a tua palavra para aquelas pessoas que não te conhecem. Ó Senhor, quebrando os corações, nos dá estratégia, ó Pai, para falar com sabedoria. Ó Pai, nós reconhecemos que nós não somos capazes, mas nós cremos em Ti, ó Pai. Nos usa conforme a Tua vontade, ó Pai. Ó Senhor, obrigado por esta leitura, por este propósito. Continua nos abençoando, nos dando graça, ó Pai, fortalecendo a nossa caminhada. Ó Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito ontem, hoje e continuará fazendo no nosso meio. Senhor, nós te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, mais um dia para lermos a palavra do Senhor. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.